5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem escolheu a música de hoje foi Jorge Carlos do Amorim. Ele pediu para deixar um abraço para todo mundo da oficina. Tá aí, Jorge, a música que você pediu, junto com um abraço para toda a oficina. Aí, e você também pode fazer que nem o Jorge fez. Entrou aqui, ó, no canal do YouTube do professor Cláudio Neto, fez a sua inscrição e pediu a sua música. E nós estamos, nesse momento, comemorando 6.479 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Minha querida e linda turma de segunda série de História. Hoje falaremos sobre a matéria da prova, a Era Vargas, de 1930 a 1945. Antes vamos passar por 1922 e a Semana da Arte Moderna. Depois vamos passar pelo Estado Novo e vamos dar uma volta no tempo. Então, vamos começar assim, ó. O que foi, afinal, a Era Vargas? Bom, a Era Vargas ficou conhecida como um período da história do Brasil entre os anos de 1930 e 1945, conforme eu falei, quando Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos e de forma contínua. Compreende o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Essa época foi um verdadeiro divisor de águas na história do Brasil, em razão de inúmeras alterações que o Vargas fez no país, tanto na área social quanto na área econômica. Mas, antes, conforme eu falei, vamos dar uma voltinha no ano de 1922, com a Semana da Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, que mostrou a inquietude de um grupo de intelectuais diante do atraso brasileiro. Eles estavam adiante do seu tempo. Essa Semana de Arte Moderna, ela produziu uma verdadeira ruptura com a tradição artística brasileira, dando início ao processo de mudanças culturais e políticas que renovaram as condições de vida no Brasil, assim como a valorização de uma linguagem brasileira, o reforço da relação entre cultura e nação, crítica política às oligarquias, afirmação de uma cultura nacional, intensificação de estudos sobre folclore e cultura popular, além de recepção de tendências modernistas nas artes e muito mais. Bom, o Brasil passava por mudanças acentuadas e novidades surgiam o tempo todo, culminando no que se chamou de Estado Novo. Esse é o foco para a nossa terceira avaliação de história, conforme eu disse. Esse Estado Novo, ele não pode ser dissociado da Revolução de 1930. A adoção do federalismo pela Constituição de 1934 serviu para libertar e despertar os poderes locais corrompidos e corruptores derrubados do poder de 1930. Havia uma expectativa generalizada de que o candidato paulista venceria as eleições presidenciais de 1938, pondo fim à tentativa de implementar o projeto nacional que surge em 1930. O Vargas acreditava ter chegado o momento de resolver o problema representado pela resistência do Estado de São Paulo ao projeto nacional que ele mesmo representava. As classes dominantes brasileiras, mais ligadas ao capitalismo americano, mais precisamente do setor pecuário instalado no sul do país, tinham interesse em desalojar os paulistas do poder, mais precisamente pela sua qualidade de executores diretos da influência inglesa. Assim, no dia 10 de novembro de 1937, foi proclamado o Estado Novo, tendo início um período de 8 anos de regime verdadeiramente ditatorial.
Esse golpe foi, na verdade, dirigido contra São Paulo, e a não realização das eleições enfraqueceu, de modo geral, as chamadas oligarquias agrárias. A oligarquia é aquele grupo de pequenos, um pequeno grupo, melhor colocando, com muito dinheiro na mão, que controla um grupo grande que não tem dinheiro nenhum, ou quase nenhum. Bom, a Constituição do Estado Novo, autoritária em sua disposição política, era nacionalista na ordem econômica que a definia. Politicamente era um retrocesso em relação à Constituição de 1934, mas economicamente acentuava o perfil nacionalista de Túlio Vargas, enquanto líder da Revolução de 1930, tinha o apoio de forças heterogêneas. A burguesia industrial beneficiária da Revolução de 30 tinha a esperança de impedir ou mesmo neutralizar a intervenção do Estado nas relações industriais e de trabalho, limitando seu papel primordialmente na repressão da agitação sindical. O Vargas deixou claro que, embora tivesse vínculos com os industriais, não tinha a menor intenção de abandonar a legislação social e trabalhista anterior. As oligarquias agrárias sempre compuseram com a hegemonia de Minas Gerais e São Paulo, porque agora estariam dispostas a usar armas para derrotar os grupos situacionistas, porque desejavam um maior atendimento à sua área e maior soma de poder com um mínimo de transformação. Havia tenentes, tanto inclinados ao fascismo quanto ao comunismo pró-Vargas, tendo em comum o antiliberalismo. Foram levados ao poder em 1937, junto com a classe média. Eles defendiam a centralização do poder e as reformas sociais. Mas, em 1945 e 1954, o exército exprimiu o temor da mesma classe média diante do caráter mais popular de que se revestia pouco a pouco esse regime. O Partido Democrático, os setores vinculados tinham como meta o controle do governo paulista, com a adoção de medidas liberais. As forças heterogêneas que apoiavam Vargas não estavam compromissadas com a organização dos trabalhadores. A Igreja Católica e a burguesia industrial pressionaram o Estado a aceitar um sindicalismo católico no lugar do sindicalismo legal, sob o patrocínio financeiro dos industriais e com o apoio da Igreja, não tiveram êxito, prevalecendo o sindicalismo legal. Tutelados pelo Estado, os sindicatos tinham garantias contra as represálias impostas pelo patronato. Então, nenhum dos grupos participantes daquele movimento pôde oferecer ao Estado as bases da sua legitimidade, o que levou à celebração de um compromisso entre eles, aí incluídos grupos da classe média, setores da oligarquia, frações da burguesia e até militares, ficando à margem apenas a classe operária. Em meio a tal diversidade, coube a Vargas, com apoio do Exército, ser o ponto de equilíbrio entre os interesses desses diferentes grupos. E em relação ao avanço dessa proposta nacionalista? Em 1938, e com base na Constituição de 1937, o governo nacionalizou as reservas brasileiras de petróleo, que era alvo de cobiças de grupos multinacionais como a Shell, a Standard Oil, que estavam interessados em comprar áreas presumidamente petrolíferas para mantê-las como reserva. Deu-se então o primeiro passo para a longa caminhada que levou à criação da Petrobras em 1951. O projeto de construção de refinarias foi adiado com a chegada da Segunda Guerra, a conclusão da Grande Guerra, não houve reações dos Estados Unidos que fossem contrárias, porque havia um interesse de aproximação com o Brasil para um possível apoio na guerra que estava por vir. E a base de Natal era cobiçada por estar situada em um ponto estratégico. Além do mais, as multinacionais petrolíferas aproximaram-se da Alemanha por medo do comunismo. A possibilidade do grupo alemão Krupp de financiar o projeto siderúrgico do Brasil fez com que os Estados Unidos
recuassem do veto, aprovando imediatamente o pleito. Havia suspeita do interesse territorial de Hitler no Brasil. No Sul já existiam 1 milhão de alemães e na maioria das escolas não era nem mais ensinado o português. O governo Vargas, até hoje, é estigmatizado, acusado de inspirar-se na legislação fascista de Mussolini para elaborar a Carta Trabalhista. Os dois primeiros a elaborar a legislação trabalhista, eles eram socialistas. Bom, o Joaquim Pimenta e o professor Evaristo de Moraes Filho, que em seu livro faz críticas contundentes ao governo, mas ressalva ter a lei trabalhista mais identidade com a lei francesa. Logo, ela estava longe de ser fascista. Os elaboradores dessas leis trabalhistas, eles estavam mais preocupados com as formas de garantir a organização delas do que o seu funcionamento. Era comum também afirmar que os sindicatos estavam atrelados ao Estado. O Mário Pedroso, que era um opositor ferrenho do Vargas, ele era filiado à UDN. Esse era o principal partido de oposição ao governo. E ele reconheceu o mérito da nova lei de greve, que dava garantias contra a invasão da polícia. O Vargas foi acusado de fazer uma espécie de um jogo duplo. Uma hora ele pendia para a Alemanha e a outra para os Estados Unidos. Com a Alemanha, as relações comerciais e diplomáticas. Com os Estados Unidos, além dessas, ele tinha também relações políticas. Aí o Roosevelt, em 1933, quando se elegeu a presidente, ele tenta adotar medidas de âmbito social, encontrando resistências, sendo chamado de comunista, enquanto aqui, no mesmo período, o Vargas era taxado de fascista. E como diria a professora Cátia Vieira, se o fascismo se apoia em um único partido político, e Vargas, apesar de ter ajudado a criar dois, nunca se apoiou em nenhum deles. Logo, o Vargas não pode ser chamado de fascista. Bom, naquela ocasião da elaboração das leis trabalhistas e da criação da justiça eleitoral, o Roosevelt dizia que o New Deal, aquele programa de reforma econômica e social nos Estados Unidos, tinha dois criadores, ele e o Vargas. Nesse momento, o Adolf Hitler estava no poder, não pensando só na Europa, mas nas Américas e no Brasil. Vargas enfrentaria ainda duas tentativas de golpe, a insurreição comunista de 1935 e o levante integralista de 1938. Primeiro, por entender que a Revolução de 1930 era de origem burguesa e aliada ao imperialismo. A segunda, os integralistas queriam depor o Vargas em represália ao fechamento de uma célula do Partido Nazista no sul do país. Ambos encontraram respaldo em setores militares do Brasil. Torna-se extremamente difícil analisar esse período da era Vargas sem uma análise contextualizada. A entrada do Brasil, por exemplo, na guerra, ao lado das forças aliadas, não foi motivado por opção ideológica, mas sim por aquilo que representava menos risco à soberania do país e ao projeto nacionalista que se iniciara com a Revolução de 1930. Bom, não se esquecendo de que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos ao seu redor. Eu deixo um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.